A ilha de Marajó sempre foi um lugar onde o tempo parece fluir de forma diferente. No verão de 1994, essa sensação de atemporalidade se transformaria em algo muito mais sinistro para duas famílias de Belém, quando um jovem casal simplesmente desapareceu nas águas labirínticas da maior ilha fluvial do mundo. Marina Santos Silva, de 24 anos, e Roberto Carlos Mendes, de 26 anos, eram um casal apaixonado que havia se conhecido na Universidade Federal do Pará, onde ela estudava biologia, e ele cursava engenharia florestal. Ambos compartilhavam uma paixão pela natureza amazônica que os havia aproximado desde o primeiro encontro no laboratório de botânica da universidade. Marina era filha de José Santos, um comerciante de peixes no Ver o Peso, e de Maria Silva, professora primária aposentada. Tinha cabelos castanhos longos, olhos verdes expressivos e uma curiosidade científica que a levava a coletar amostras de plantas onde quer que fosse. Seus amigos a descreviam como aventureira, mas responsável, alguém que planejava cuidadosamente cada excursão que fazia pela região. Roberto era filho de Carlos Mendes, funcionário da Sudam, e de Lúcia Mendes, enfermeira do Hospital Universitário. Alto moreno, com um sorriso contagiante, Roberto havia crescido ouvindo histórias sobre a floresta amazônica contadas por seu pai, que trabalhava em projetos de desenvolvimento sustentável. Desde criança, sonhava em explorar os rios e igarapés mais remotos da região. O casal havia se formado em dezembro de 1993 e planejava se casar em fevereiro de 1995. Mas antes do casamento, decidiram fazer uma grande aventura juntos, uma expedição de 3 semanas pela ilha de Marajó, documentando a flora e fauna da região para suas respectivas teses de conclusão de curso. Vai ser nossa lua de mel antecipada, brincava Marina com as amigas. Roberto quer fotografar todas as espécies de aves da ilha e eu vou coletar amostras de plantas medicinais que os ribeirinhos usam. Vai ser perfeito. A expedição estava meticulosamente planejada. Roberto havia comprado um barco de madeira de 8 metros, chamado Vitória Régia, equipado com motor de popa, Yamaha 40 HP, GPS, uma tecnologia ainda relativamente nova na época, rádio VHF e suprimentos para 1 mês. Marina havia preparado equipamentos científicos, incluindo prensas para plantas, frascos para coleta, câmeras fotográficas e cadernos de campo impermeabilizados. No dia 15 de julho de 1994, uma sexta-feira, o casal partiu do porto de Belém em direção à ilha de Marajó. O tempo estava perfeito, céu claro, ventos calmos e a vazante do rio favorável para a navegação. Seus pais vieram se despedir no porto e todos estavam animados com a aventura que os jovens estavam prestes a começar. Vamos nos comunicar pelo rádio todos os dias às 18h, prometeu Roberto ao pai. Qualquer problema, vocês saberão imediatamente. Cuidem-se muito, disse Maria, mãe de Marina, abraçando a filha com força. A ilha de Marajó é grande e pode ser perigosa. Não se preocupem, respondeu Marina, radiante de felicidade. Estudamos todos os mapas, temos equipamentos de segurança e Roberto é um excelente navegador. Vai dar tudo certo. A rota planejada levaria o casal primeiro até Soure, a principal cidade da ilha de Marajó, onde reabasteceriam combustível e suprimentos. De lá, seguiriam pela costa norte da ilha, explorando as praias, manguezais e campos alagados característicos da região. A segunda parte da viagem os levaria pelos igarapés e furos internos da ilha, áreas menos exploradas, onde esperavam encontrar a biodiversidade mais rica. Nos primeiros dias, tudo correu conforme planejado. Roberto fazia contato pelo rádio pontualmente às 18h, relatando seu progresso e as descobertas do dia. Em 16 de julho, reportaram ter chegado a Soure sem problemas.
em 17 de julho, estavam explorando as praias de Pesqueiro. Em 18 de julho, navegavam pelos campos alagados próximos à Cachoeira do Arari. Encontramos uma espécie de orquídea que Marina nunca tinha visto, relatou Roberto durante o contato de 18 de julho. Ela está empolgadíssima. O tempo continua bom e o barco está funcionando perfeitamente. Foi o último contato que suas famílias tiveram com eles. Quando Roberto não fez contato no dia 19 de julho, inicialmente ninguém se preocupou muito. Problemas técnicos com rádios eram comuns na região, e todos sabiam que o casal levava suprimentos suficientes para várias semanas. Mas quando o silêncio se estendeu por 48 horas, Carlos Mendes decidiu agir. No dia 21 de julho, ele fretou uma lancha e partiu para Marajó, acompanhado de José Santos, pai de Marina, para procurar pelos jovens. A busca inicial os levou até Soure, onde descobriram que Roberto e Marina haviam realmente passado pela cidade nos dias 16 e 17 de julho. O posto de combustível confirmou que eles haviam reabastecido tanto o barco quanto os galões reserva. Na mercearia local, a proprietária lembrava de Marina comprando frutas frescas e perguntando sobre plantas medicinais da região. Era um casal muito bonito, lembrava Dona Conceição, a mercearia. A moça estava interessada em tudo, fazendo perguntas sobre as plantas que usamos aqui. O rapaz era muito educado. Conferiu 2 vezes se tinha combustível suficiente. Mas após Soure, o rastro do casal simplesmente desaparecia. Ninguém nas comunidades ribeirinhas ao longo da costa norte relatou ter visto o barco Vitória Régia ou seus ocupantes. Carlos e José passaram uma semana navegando pelos rios e igarapés da região, perguntando a pescadores, ribeirinhos e moradores de comunidades isoladas. Alguns pensavam ter visto um barco similar de passagem, mas ninguém conseguia dar informações definitivas. A ilha de Marajó é muito grande, explicou seu Raimundo, um pescador experiente de Cachoeira do Arari. Tem lugares aqui que nem nós que nascemos aqui conhecemos direito. Se eles entraram em algum furo mais escondido e tiveram problemas, pode ser muito difícil achar. No dia 28 de julho, as famílias acionaram oficialmente as autoridades. A Capitania dos Portos de Belém iniciou uma operação de busca e salvamento, coordenada pelo capitão-tenente Marcos Antônio Ribeiro, um oficial experiente em operações de resgate na região amazônica. Vamos mobilizar todos os recursos disponíveis, prometeu o capitão Ribeiro às famílias desesperadas. Temos embarcações da Marinha, apoio aéreo e vamos coordenar com todas as comunidades ribeirinhas. A operação de busca foi intensa e sistemática. 3 lanchas da Marinha percorreram diferentes setores da ilha, enquanto um helicóptero da Força Aérea sobrevoava as áreas mais inacessíveis. Mergulhadores investigaram pontos onde naufrágios eram mais prováveis e uma rede de comunicação foi estabelecida com todas as comunidades da região. Durante 2 semanas, mais de 200 pessoas participaram das buscas. Pescadores locais suspenderam suas atividades normais para ajudar, conhecendo cada rio, furo e igarapé da ilha. Estudantes da universidade se organizaram para distribuir fotografias do casal e do barco em todas as comunidades ribeirinhas do estado. A operação revelou vestígios intrigantes, mas inconclusivos. No dia 3 de agosto, pescadores encontraram uma boia salva-vidas laranja flutuando próximo à comunidade de Joanes. A boia tinha características similares às que equipavam o Vitória Régia, mas não havia marcas definitivas de identificação. 2 dias depois, um morador de Cachoeira do Arari relatou ter encontrado na praia fragmentos de madeira pintada de branco e azul, cores que correspondiam ao casco do barco desaparecido. Mas a madeira estava muito deteriorada para permitir identificação definitiva.
O mais perturbador foi a descoberta, no dia 8 de agosto, de uma mochila de lona verde enterrada parcialmente na areia de uma praia deserta próxima à Ponta de Pedras. Dentro da mochila havia um caderno de campo com a letra de Marina, contendo anotações sobre plantas coletadas durante os primeiros dias da viagem. As últimas anotações no caderno são de 18 de julho, informou o capitão Ribeiro às famílias. Correspondem exatamente com o último contato por rádio que vocês tiveram. Mas a mochila levantava mais perguntas do que respostas. Como havia chegado a uma praia tão distante da última posição conhecida do casal? Por que estava enterrada na areia? Havia sinais de que o caderno havia sido molhado e depois secado, mas não explicava o desaparecimento do barco e seus ocupantes. À medida que os dias passavam sem descobertas significativas, a operação oficial de busca e salvamento foi gradualmente reduzida. No dia 20 de agosto, um mês após o último contato, a Capitania dos Portos anunciou que estava suspendendo as buscas ativas, mantendo apenas um alerta geral para que qualquer descoberta fosse imediatamente reportada. Não estamos desistindo, enfatizou o capitão Ribeiro durante uma coletiva de imprensa. Mas após um mês de buscas intensivas, precisamos reconhecer que as possibilidades de encontrarmos os jovens com vida diminuíram drasticamente. Manteremos investigação aberta e seguiremos qualquer nova pista que surgir. Para as famílias, a suspensão das buscas oficiais foi devastadora, mas não significou o fim de seus esforços. José Santos hipotecou sua casa para financiar expedições privadas de busca. Carlos Mendes usou seus contatos na Sudã para solicitar imagens de satélite da região. Ambos os pais se revezavam em viagens mensais à ilha de Marajó, sempre esperando encontrar novas pistas. Maria Silva e Lúcia Mendes organizaram grupos de oração e campanhas de divulgação, mantendo a história de Marina e Roberto viva na mídia local. Cartazes com as fotografias do casal foram distribuídos em todas as cidades ribeirinhas da região, e uma recompensa foi oferecida por qualquer informação que levasse à descoberta de seu paradeiro. Teorias sobre o que havia acontecido com o casal proliferaram. A mais aceita era que haviam enfrentado uma tempestade súbita, comum na região durante a época das chuvas. Os ventos fortes e ondas altas poderiam ter causado o naufrágio do barco em águas profundas, explicando por que nem embarcação nem corpos foram encontrados. Outra possibilidade considerada era que o casal havia se perdido nos labirintos de igarapés internos da ilha e ficado sem combustível. Nesse cenário, teriam tentado chegar a uma comunidade a pé, mas se perdido na mata fechada. A selva amazônica é notoriamente perigosa para pessoas inexperientes, com animais selvagens, plantas venenosas e a constante ameaça de doenças tropicais. Uma teoria mais sinistra sugeria envolvimento criminoso. Em 1994, o tráfico de drogas estava crescendo na região amazônica e confrontos entre narcotraficantes e forças policiais eram frequentes. Alguns especulavam que Marina e Roberto poderiam ter testemunhado, acidentalmente, atividades ilegais e sido silenciados para proteger operações criminosas. Havia também quem sugerisse que o casal poderia ter decidido desaparecer voluntariamente, começando uma nova vida em algum lugar remoto. Mas essa teoria era rejeitada por todos que conheciam Marina e Roberto. Ambos eram profundamente ligados às suas famílias, tinham planos de carreira bem definidos, e não havia indicações de problemas pessoais ou financeiros que justificariam tal decisão. À medida que 1994 chegava ao fim, a esperança de encontrar Marina e Roberto vivos desvanecia, mas suas famílias nunca pararam de procurar respostas. José Santos havia se tornado um especialista em navegação amazônica, comprando um barco próprio e explorando sistematicamente cada rio e igarapé da ilha de Marajó.
Carlos Mendes usava suas conexões profissionais para ter acesso a mapas e imagens aéreas, sempre procurando sinais do Vitória Régia. O primeiro aniversário do desaparecimento, em julho de 1995, foi marcado por uma missa na Catedral de Belém e uma renovada campanha de divulgação. Televisões e rádios locais relembraram a história e novos cartazes foram distribuídos. Mas nenhuma nova pista surgiu. O segundo aniversário trouxe uma descoberta perturbadora. Um pescador encontrou próximo a Sour destroços de um motor de popa que poderiam ter vindo do Vitória Régia. O motor estava severamente danificado e corroído pela água salgada, mas a análise pericial confirmou que era compatível com o modelo Yamaha 40 HP que equipava o barco desaparecido. A descoberta reacendeu as esperanças por um breve período, levando a novas buscas na área onde o motor foi encontrado. Mergulhadores investigaram o fundo do rio, mas não encontraram outros destroços da embarcação. O motor poderia ter se soltado do barco e flutuado por quilômetros antes de afundar, não fornecendo pistas definitivas sobre a localização do naufrágio. Conforme os anos passavam, o caso de Marina e Roberto gradualmente saiu das manchetes, mas nunca foi esquecido pelas famílias ou pela comunidade científica da região. Tornou-se uma lenda local, uma história contada aos estudantes universitários sobre os perigos da Amazônia e a importância de precauções em expedições científicas. Novas tecnologias foram sendo incorporadas às buscas, GPS mais precisos, sonares de varredura lateral e até drones começaram a ser utilizados nas expedições particulares financiadas pelas famílias. Cada nova ferramenta trazia esperanças renovadas, mas também decepções, quando não revelavam os segredos que a ilha de Marajó guardava há tanto tempo. Em 2004, 10 anos após o desaparecimento, as famílias organizaram uma expedição especial com equipamentos de última geração. 5 embarcações percorreram metodicamente todos os rios navegáveis da ilha, utilizando sonares para mapear o fundo e procurar destroços submersos. A expedição durou 1 mês e custou mais de R$50 mil, mas não revelou nenhuma pista nova. José Santos havia envelhecido visivelmente durante esses 10 anos de buscas. Seus cabelos haviam embranquecido completamente e ele havia desenvolvido um conhecimento quase místico sobre os rios e ventos da ilha de Marajó. Moradores locais o respeitavam como um navegador experiente e muitos acreditavam que ele eventualmente encontraria sua filha. "Eu sei que ela está aqui em algum lugar", costumava dizer José durante suas expedições mensais. "A ilha de Marajó é grande, mas não é infinita. Um dia vou encontrar minha menina." Carlos Mendes havia se aposentado prematuramente da Sudam para se dedicar integralmente às buscas por seu filho. Havia se tornado especialista em análise de imagens de satélite e meteorologia regional, estudando padrões de correntes e ventos que poderiam explicar onde os destroços do Vitória Régia teriam sido levados. As esposas, Maria Silva e Lúcia Mendes, haviam desenvolvido uma amizade profunda forjada pela tragédia compartilhada. Organizavam eventos anuais de lembrança e mantinham contato com outras famílias que haviam perdido entes queridos na região amazônica. Sua força e determinação se tornaram inspiração para muitas pessoas na comunidade. Em 2014, 20 anos após o desaparecimento, uma cerimônia memorial foi realizada na Praia de Pesqueiro, último local confirmado onde Marina e Roberto haviam sido vistos. Dezenas de pessoas participaram, incluindo colegas de universidade, amigos, familiares e moradores locais que haviam acompanhado a busca ao longo dos anos. Durante a cerimônia, 2 placas de bronze foram instaladas em uma pequena estrutura de concreto construída especialmente para a ocasião. Uma placa homenageava Marina Santos Silva, bióloga apaixonada pela natureza amazônica.
A outra homenageava Roberto Carlos Mendes, engenheiro florestal dedicado à preservação da floresta. Eles vieram aqui por amor à natureza, disse o padre durante a bênção das placas. Mesmo que não saibamos exatamente o que aconteceu, sabemos que eles estão unidos para sempre nesta terra que tanto amavam. Mas as famílias ainda não haviam desistido de encontrar respostas. A tecnologia continuava evoluindo e, com ela, novas possibilidades de descoberta. Drones com câmeras de alta resolução, sonares mais precisos e técnicas avançadas de análise forense mantinham viva a esperança de que o mistério de Marina e Roberto eventualmente seria resolvido. Ninguém imaginava que a resposta estaria esperando há mais de 2 décadas, em um local onde dezenas de buscas haviam passado sem notar, escondida em um dos lugares mais improváveis da ilha de Marajó. Criou um modelo tridimensional que mostrava como objetos flutuantes se moveriam pelas águas da ilha de Marajó durante diferentes épocas do ano. O modelo indica que objetos que entrassem na água próximo à Cachoeira do Arari durante a vazante de julho tenderiam a se mover em direção ao norte da ilha, explicou Ana Paula durante sua defesa de dissertação. Mas tempestades locais poderiam alterar completamente essa trajetória. Seu trabalho identificou 47 locais onde destroços do Vitória Régia poderiam ter sido depositados, incluindo várias áreas que nunca haviam sido sistematicamente exploradas. Em 2018, 24 anos após o desaparecimento, uma descoberta arqueológica inesperada trouxe nova perspectiva ao caso. Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi estavam conduzindo escavações em sambaquis, sítios arqueológicos pré-históricos, na ilha de Marajó, quando encontraram evidências de que antigas civilizações indígenas utilizavam canais artificiais para navegação entre diferentes partes da ilha. Dr. Eduardo Neves, coordenador das escavações, explicou a relevância da descoberta. Esses canais antigos, muitos deles agora cobertos por vegetação, criavam uma rede de navegação muito mais complexa do que imaginávamos. É possível que Marina e Roberto tenham encontrado e tentado utilizar um desses canais históricos. A revelação de que existiam rotas de navegação desconhecidas ampliou dramaticamente a área de busca. Muitos desses canais antigos eram visíveis apenas durante a época seca, quando o nível da água baixava suficientemente para revelar sua existência. José Santos e Carlos Mendes começaram a incorporar essas rotas arqueológicas em suas expedições. Utilizando mapas criados pelos pesquisadores do Museu Goeldi, eles exploraram dezenas de canais que haviam sido utilizados por civilizações marajoaras há mais de 1000 anos. É como descobrir uma cidade submersa, maravilhava-se José durante uma dessas expedições. Esses canais conectam partes da ilha de formas que nunca imaginamos. Se Marina e Roberto descobriram um desses caminhos antigos, isso explicaria por que nunca conseguimos seguir seu rastro. Em 2019, um avanço tecnológico significativo chegou às buscas através da parceria com a empresa norte-americana OceanGate, especializada em exploração submarina. A empresa ofereceu o uso de um submersível robótico, ROV, equipado com câmeras de alta definição e braços mecânicos, capazes de coletar amostras do fundo dos rios. O ROV Explorer Trails foi transportado até a ilha de Marajó em abril de 2019, marcando a primeira vez que tecnologia submarina avançada era utilizada na busca por Marina e Roberto. Durante 3 semanas, o robô explorou as partes mais profundas dos principais rios da ilha, áreas onde buscas manuais eram impossíveis. As operações do ROV foram coordenadas pelo técnico especialista James Peterson, que havia participado de buscas similares no Golfo do México e no Mar do Norte.
A visibilidade nas águas amazônicas é muito limitada, explicou Peterson, mas nossos sensores conseguem mapear o fundo mesmo em águas completamente turvas. Se há destroços metálicos ou grandes estruturas de madeira no fundo, nós vamos encontrar. Durante as 3 semanas de operação, o ROV mapeou mais de 200 quilômetros de fundo de rio, descobrindo dezenas de objetos submersos. A maioria eram troncos de árvores, rochas ou destroços de embarcações muito antigas para ter relação com o caso. Mas no dia 28 de abril, o robô fez uma descoberta significativa. No fundo do rio Arari, a uma profundidade de 12 metros, o ROV encontrou o que parecia ser parte de um motor de popa moderno. As imagens mostravam uma estrutura metálica parcialmente enterrada no sedimento, com características que poderiam corresponder a um motor Yamaha da década de 1990. A recuperação do objeto exigiu uma operação complexa. Mergulhadores profissionais foram trazidos de Belém para trabalhar em conjunto com o ROV, utilizando equipamentos de sucção para remover o sedimento e expor completamente o motor. Quando o motor foi finalmente içado à superfície, a emoção era palpável. José Santos e Carlos Mendes observaram enquanto especialistas examinavam cada detalhe da máquina corroída. O número de série havia sido apagado pela corrosão, mas outras características eram promissoras. É definitivamente um Yamaha 40 HP da geração correta, confirmou o técnico da Yamaha, que havia sido chamado para análise. A configuração e os componentes são consistentes com motores fabricados entre 1992 e 1995. Análises metalúrgicas posteriores confirmaram que o motor havia estado submerso por aproximadamente 20 a 25 anos, um período compatível com o desaparecimento de 1994. Mas sem o número de série, era impossível confirmar definitivamente que pertencia ao Vitória Regia. A descoberta do motor reacendeu o interesse da mídia no caso. Programas de televisão nacional revisitaram a história de Marina e Roberto, e uma nova geração de brasileiros conheceu o mistério da ilha de Marajó. Centenas de novas dicas chegaram às famílias, embora a maioria fosse baseada em lembranças vagas ou especulação. Uma dica particularmente intrigante veio de um pescador aposentado chamado Benedito Souza, de 78 anos, que havia trabalhado na ilha de Marajó durante toda a sua vida. Benedito procurou José Santos após ver uma reportagem na televisão sobre a descoberta do motor. "Seu José", disse Benedito durante encontro em Surrey, "eu vi essa história na TV e lembrei de algo estranho que aconteceu em 1994. Na época não pensei muito, mas agora acho que pode ser importante." Benedito contou que em agosto de 1994, cerca de um mês após o desaparecimento de Marina e Roberto, ele havia encontrado destroços de madeira pintada flutuando próximo a uma área chamada Furo do Miguelão, um canal estreito que conectava 2 rios no interior da ilha. "Era madeira boa, madeira de barco", lembrava Benedito. "Estava pintada de branco e azul, como vocês disseram que era o barco dos jovens. Mas pensei que podia ser de qualquer embarcação, então não falei nada para ninguém." Mais significativamente, Benedito se lembrava de ter visto algo metálico brilhando no fundo do canal naquela época. Era raso ali, talvez 3 metros de fundo. Tinha algo metálico grande, mas não consegui ver direito porque a água estava turva. A informação de Benedito levou a uma nova expedição ao Furo do Miguelão em setembro de 2019. Utilizando equipamentos de sonar, a equipe mapeou o fundo do canal e encontrou várias anomalias metálicas. Mas o canal havia mudado significativamente nos 25 anos desde a observação de Benedito. Sedimentação e mudanças no curso da água haviam alterado completamente a topografia local. Mergulhadores exploraram cada anomalia detectada pelo sonar,
mas encontraram apenas sucata antiga, ferramentas perdidas por pescadores e destroços de embarcações que claramente não tinham relação com o caso. É frustrante, admitiu Carlos Mendes após a expedição. Cada pista parece nos levar a uma nova descoberta, mas nunca a resposta final que procuramos. O final de 2019 marcou o 25º aniversário do desaparecimento de Marina e Roberto. Uma cerimônia especial foi realizada na Catedral de Belém, atraindo centenas de pessoas que haviam acompanhado o caso ao longo dos anos. Durante a cerimônia, foi anunciada a criação do Instituto Marina e Roberto, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar famílias de pessoas desaparecidas na região amazônica. Marina e Roberto não podem mais voltar para casa, disse Maria Silva durante a cerimônia, mas podemos honrar sua memória ajudando outras famílias que passam pelo mesmo sofrimento que passamos. O Instituto utilizaria toda a experiência e tecnologia desenvolvida durante 25 anos de buscas para auxiliar outros casos similares. José Santos e Carlos Mendes se tornaram consultores oficiais, compartilhando seu conhecimento sobre técnicas de busca e navegação amazônica. O início de 2020 trouxe novos desafios com a pandemia de Covid-19, que restringiu severamente as atividades de busca. Viagens à ilha de Marajó se tornaram perigosas devido ao risco de contaminação das comunidades ribeirinhas, que tinham acesso limitado a cuidados médicos. José Santos, agora com 77 anos e no grupo de risco, foi forçado a suspender suas expedições mensais pela primeira vez em 26 anos. É a coisa mais difícil que já tive que fazer, confessou ele durante uma entrevista por telefone. Mas não posso colocar em risco as pessoas que sempre me ajudaram. Durante o período de isolamento, as famílias se concentraram em organizar e digitalizar todos os dados coletados ao longo dos anos. Milhares de fotografias, relatórios de expedições, análises técnicas e depoimentos de testemunhas foram catalogados em um banco de dados digital que seria disponibilizado para pesquisadores interessados. Carlos Mendes utilizou o tempo para refinar seus modelos computacionais, incorporando dados climáticos mais recentes e técnicas de inteligência artificial para a análise de padrões. Talvez a resposta esteja nos dados que já temos, refletia ele. Só precisamos da ferramenta certa para enxergá-la. Foi durante esse período de análise intensiva de dados que Carlos fez uma descoberta intrigante. Comparando imagens de satélite de diferentes épocas, ele notou que um pequeno igarapé no interior da ilha havia mudado significativamente de curso durante a década de 2010, possivelmente devido a mudanças climáticas e padrões de chuva. Esse igarapé passava próximo a uma das rotas que Marina e Roberto poderiam ter tomado, explicou Carlos. Mas nas imagens de 2020, ele praticamente desapareceu. Se eles encalharam ali em 1994, os destroços poderiam estar agora em terra seca. A descoberta chegou no momento perfeito. Com as restrições da pandemia sendo gradualmente relaxadas no segundo semestre de 2020, uma nova expedição à área identificada por Carlos foi planejada para outubro. Ninguém imaginava que essa expedição finalmente revelaria os segredos que a ilha de Marajó havia guardado por 26 anos. A expedição de outubro de 2020 havia sido planejada com o cuidado meticuloso de uma missão espacial. Após 26 anos de buscas, Carlos Mendes estava convencido de que sua análise de imagens de satélite havia finalmente identificado a área onde os destroços do Vitória Régia poderiam estar escondidos. O igarapé, que havia mudado de curso, estava localizado em uma região remota do interior da ilha de Marajó, aproximadamente 45 quilômetros ao sudeste de Cachoeira do Arari. Era uma área que havia sido sobrevoada várias vezes por drones e helicópteros ao longo dos anos,
mas nunca explorada sistematicamente por terra devido à dificuldade de acesso. José Santos, apesar de seus 77 anos e das preocupações familiares sobre sua saúde, insistiu em liderar pessoalmente a expedição. "Se minha Marina está lá", disse ele com determinação que desafiava sua idade, "eu preciso estar presente quando a encontrarmos." A equipe da expedição incluía Carlos Mendes, doutor, Ricardo Tavares, da Teca Amazônia, com seus drones mais avançados, 2 especialistas em medicina legal da Universidade Federal do Pará, um cinegrafista, documentarista e 4 guias locais experientes que conheciam intimamente os caminhos terrestres da ilha. A jornada começou na madrugada de 15 de outubro de 2020, partindo de Saur em 2 embarcações robustas equipadas com GPS de precisão militar. O plano era navegar até o ponto mais próximo possível da área identificada e depois continuar a pé através da mata, carregando equipamentos especializados em mochilas. O Dr. Fernando Costa, especialista em medicina legal que acompanhava a expedição, havia trazido equipamentos para a análise forense de campo. "Se encontrarmos restos humanos", explicou ele durante o briefing da manhã, "precisamos documentar tudo no local antes de qualquer movimentação. Após 26 anos, cada evidência será crucial para entender o que aconteceu." A navegação até o ponto de partida terrestre levou 4 horas através de rios cada vez mais estreitos e rasos. Conforme se aproximavam da área identificada por Carlos, a vegetação se tornava mais densa e os canais mais traiçoeiros. "Esta região mudou muito", observou Raimundo, o guia principal da expedição, um homem de 65 anos que havia nascido na ilha e conhecia cada trilha. "Quando era jovem, este igarapé era navegável o ano todo. Agora só tem água na época das chuvas." Às 11 da manhã, a equipe chegou ao ponto onde teriam que abandonar as embarcações e continuar a pé. Dr. Tavares imediatamente lançou 2 drones para mapear a área à frente e identificar a melhor rota através da mata fechada. As imagens aéreas revelaram um terreno desafiador. Mata densa intercalada com pequenas clareiras alagadas, troncos caídos formando obstáculos naturais e o que parecia ser o leito seco do antigo igarapé serpenteando através da paisagem. "Ali!", apontou Carlos para a tela do tablet conectado aos drones. "Aquela depressão linear é onde o igarapé costumava fluir. Se o Vitória Régia encalhou durante a seca de 1994, deveria estar em algum lugar ao longo dessa linha." A caminhada pela mata amazônica foi árdua. Mesmo com trilhas abertas pelos guias, o grupo teve que abrir caminho através de emaranhados de cipós, contornar árvores gigantescas e atravessar várias áreas pantanosas. O calor úmido da floresta tropical, combinado com o peso dos equipamentos, tornava cada passo um desafio. José Santos, apesar da idade, mantinha um ritmo impressionante, impulsionado por décadas de determinação e a proximidade de possíveis respostas. "Estou sentindo que hoje é o dia", murmurava ele durante as paradas para descanso. "Depois de tanto tempo, finalmente vamos saber a verdade." Após 2 horas de caminhada, chegaram ao que claramente havia sido o leito de um rio. Uma depressão de aproximadamente 15 metros de largura se estendia através da mata, marcada por sedimentos diferentes e vegetação mais jovem que indicava onde a água havia fluído no passado. "Doutor." Tavares lançou novamente os drones para fazer um reconhecimento aéreo mais detalhado do antigo leito do rio. As câmeras de alta resolução começaram a mapear sistematicamente cada metro da área, procurando por anomalias que pudessem indicar estruturas artificiais. Foi às 14h30 que o primeiro drone detectou algo incomum.
Há uma estrutura retangular parcialmente coberta por vegetação, aproximadamente 800 metros ao sul da nossa posição, relatou o Dr. Tavares, estudando as imagens em sua tela. As dimensões são compatíveis com uma embarcação de médio porte. O coração de José Santos disparou. Após 26 anos de buscas, falsas esperanças e decepções, ele mal ousava acreditar que finalmente estavam próximos de respostas. A caminhada até o local da anomalia levou mais 45 minutos, através de terreno ainda mais difícil. Conforme se aproximavam, começaram a ver sinais claros de que algo artificial estava escondido sob a vegetação densa. E então, através de uma cortina de cipós e folhagens, viram. Era indubitavelmente um barco. A embarcação estava encalhada em posição quase vertical, com a proa apontada para cima em um ângulo de aproximadamente 30 graus. 26 anos de crescimento vegetal haviam quase completamente coberto o casco. Mas as dimensões e o formato eram unmistakably consistentes com o Vitória Régia. José Santos caiu de joelhos ao ver a embarcação, lágrimas correndo por seu rosto envelhecido. Marina, sussurrou ele, papai finalmente te encontrou. Carlos Mendes estava igualmente emocionado, mas manteve o foco científico. Precisamos documentar tudo antes de tocar em qualquer coisa, disse ele, dirigindo-se ao Dr. Costa. Se há evidências forenses aqui, não podemos contaminá-las. Dr. Tavares começou imediatamente a documentar a descoberta com os drones, capturando imagens de alta resolução de todos os ângulos. Enquanto isso, Dr. Costa iniciou um exame visual preliminar da embarcação, procurando por identificações ou características distintivas. A pintura do casco, embora desbotada e coberta por musgo, ainda mostrava traços das cores branca e azul, características do Vitória Régia. Mais significativamente, parte da numeração da embarcação era visível próxima à popa. 429. Números que correspondiam exatamente ao registro do barco desaparecido. É ele, confirmou Carlos com voz embargada. É definitivamente o Vitória Régia. A equipe trabalhou metodicamente para remover a vegetação que cobria a embarcação, revelando gradualmente sua estrutura completa. O barco havia encalhado de tal forma que sua popa estava enterrada no sedimento, enquanto a proa permanecia elevada e parcialmente acessível. O motor Yamaha ainda estava preso ao espelho de popa, severamente corroído, mas reconhecível. Doutor Costa conseguiu identificar parte do número de série, confirmando que se tratava de um motor compatível com aquele que equipava o Vitória Régia. Mas a descoberta mais chocante estava por vir. Quando conseguiram criar uma abertura na vegetação que cobria o cockpit da embarcação, Dr. Costa notou algo que fez seu sangue gelar. Há restos humanos dentro do barco, anunciou ele com voz profissional, embora internamente estivesse profundamente abalado. A revelação silenciou completamente a equipe. Após 26 anos de especulação sobre o destino de Marina e Roberto, finalmente teriam respostas definitivas. Dr. Costa e seu assistente trabalharam com extremo cuidado para acessar o interior da embarcação sem perturbar as evidências. O que encontraram dentro do Vitória Régia contava uma história trágica, mas clara, sobre os últimos momentos do jovem casal. 2 esqueletos humanos estavam posicionados no cockpit da embarcação, um maior e outro menor, em posições que sugeriam que haviam morrido abraçados. Roupas deterioradas ainda cobriam parcialmente os restos, e vários objetos pessoais estavam espalhados pelo interior do barco. Baseado no tamanho e características dos esqueletos, explicou o Dr. Costa enquanto conduzia seu exame preliminar. Estamos olhando para um homem jovem e uma mulher jovem, ambos aparentemente entre 20 e 30 anos de idade. Entre os objetos encontrados estavam uma câmera fotográfica Nikon, a mesma marca que Roberto usava. Um relógio Casio que ainda mostrava vestígios da pulseira de couro que Roberto costumava usar.
e uma corrente de ouro com um pendente em formato de folha. A mesma joia que Marina havia ganhado de sua mãe na formatura. Mas foi a descoberta de um caderno de campo em um recipiente plástico que revelou os detalhes mais perturbadores sobre o que havia acontecido com o casal. O caderno, protegido da umidade pelo recipiente hermético, continha as últimas anotações de Marina, escritas com sua letra característica. As páginas finais relatavam uma luta desesperada pela sobrevivência que havia durado vários dias. A entrada de 19 de julho de 1994, o último dia em que fizeram contato por rádio, descrevia como haviam navegado por um igarapé que parecia promissor para a coleta de plantas, mas que se revelou mais raso do que esperavam. Roberto está preocupado. O igarapé está muito raso e o motor está batendo no fundo constantemente. Decidimos continuar mais um pouco para encontrar um lugar para virar o barco. Mas a água continua diminuindo. A entrada seguinte, sem data, revelava que o barco havia encalhado completamente quando o nível da água baixou durante a maré vazante. Com o motor preso no sedimento e sem possibilidade de reflutuação, o casal havia tentado desesperadamente contatar ajuda pelo rádio. O rádio não funciona. Talvez seja por causa das árvores altas aqui. Roberto tentou subir em uma árvore para conseguir sinal, mas não adiantou. Decidimos esperar a próxima maré alta. Mas a próxima maré alta nunca veio. O igarapé, que aparentemente só recebia água durante os períodos de chuva intensa, havia começado a secar rapidamente. As anotações de Marina descreviam como a água ao redor do barco havia baixado cada vez mais, deixando o Vitória Régia completamente em terra seca. Estamos presos. Roberto tentou cavar ao redor do barco, mas é impossível. A mata aqui é muito densa para tentarmos sair caminhando. Decidimos economizar comida e água e esperar que alguém nos encontre. As anotações seguintes documentavam uma luta crescente contra a sede, a fome e o desespero. Marina registrou suas tentativas de coletar água da chuva e identificar plantas comestíveis, utilizando seus conhecimentos de biologia para tentar manter ambos vivos. Roberto está ficando muito fraco. Conseguimos um pouco de água da chuva ontem, mas não é suficiente. Tentei algumas frutas que identifiquei como não venenosas, mas Roberto não consegue comer. A última entrada legível no caderno era devastadora em sua simplicidade. Roberto morreu durante a noite. Não consigo mais escrever. Te amo, mamãe. Dr. Costa determinou que os restos mostravam sinais consistentes com morte por desidratação e inanição. A posição dos esqueletos sugeria que Marina havia morrido vários dias após Roberto, abraçada ao corpo de seu companheiro. Eles lutaram bravamente, disse Dr. Costa, sua voz profissional não conseguindo mascarar completamente a emoção. Baseado nas evidências, sobreviveram por pelo menos uma semana após o encalhe, talvez mais. A descoberta explicava finalmente por que 26 anos de buscas não haviam conseguido localizar o Vitória Régia. O barco havia encalhado em um igarapé sazonal que posteriormente secou completamente devido a mudanças climáticas regionais. Ao longo dos anos, a vegetação havia gradualmente coberto a embarcação, tornando-a invisível tanto para buscas terrestres quanto aéreas. José Santos passou muito tempo sentado em silêncio ao lado da embarcação onde sua filha havia morrido. Pelo menos agora sabemos, disse ele finalmente. Eles não sofreram violência. Foram vítimas da natureza, da má sorte, das circunstâncias. Carlos Mendes encontrou algum consolo no fato de que Roberto e Marina haviam morrido juntos. Eles se amavam muito, reflexionou ele. De alguma forma, é apropriado que tenham partido juntos. A remoção dos restos humanos e das evidências exigiu uma operação cuidadosa que levou 2 dias.
Helicópteros da Polícia Civil foram utilizados para transportar a equipe forense completa até o local, e cada item foi catalogado e preservado seguindo protocolos científicos rigorosos. As análises posteriores confirmaram definitivamente que os restos eram de Marina Santos Silva e Roberto Carlos Mendes. Testes de DNA compararam amostras com familiares vivos, eliminando qualquer dúvida sobre a identificação. O laudo da medicina legal concluiu que ambos haviam morrido de causas naturais relacionadas à exposição prolongada e privação de água e alimentos. Não havia evidências de violência, acidente traumático ou envolvimento de terceiros. O Vitória Regia foi parcialmente recuperado para análise, revelando que estava em condições estruturais sólidas quando encalhou. O motor havia falhado não por defeito mecânico, mas porque a hélice havia se danificado ao bater repetidamente no fundo rochoso do igarapé. Em novembro de 2020, Marina e Roberto foram finalmente sepultados em cerimônias separadas, mas coordenadas em Belém. Centenas de pessoas compareceram aos funerais, incluindo colegas de universidade, pesquisadores que haviam participado das buscas ao longo dos anos, e moradores da ilha de Marajó que haviam ajudado nas expedições. Marina e Roberto morreram fazendo o que amavam, disse o padre durante a missa. Explorando a natureza, buscando conhecimento, vivendo uma aventura juntos. Sua morte foi trágica, mas suas vidas foram significativas. As famílias estabeleceram um memorial conjunto no local onde os restos foram encontrados. Uma placa de bronze marca o local, cercada por um pequeno jardim com plantas amazônicas que Marina teria admirado. O memorial é acessível por uma trilha mantida por guias locais e se tornou um local de peregrinação para pesquisadores e estudantes. O Instituto Marina e Roberto utilizou as lições aprendidas durante 26 anos de buscas para desenvolver protocolos de segurança para expedições científicas na Amazônia. Sistemas de comunicação mais robustos, equipamentos de emergência melhorados e procedimentos de check-in mais frequentes agora são padrão para pesquisadores que trabalham em áreas remotas. Dr. Tavares desenvolveu um sistema de monitoramento por satélite que rastreia mudanças nos cursos de rios e igarapés da região, alertando autoridades sobre áreas onde embarcações poderiam estar em risco de encalhe. Se tivéssemos essa tecnologia em 1994, reflexiona ele, talvez pudéssemos ter localizado Marina e Roberto a tempo. José Santos, agora com 78 anos, encontrou paz após décadas de incerteza. Por 26 anos, imaginei cenários terríveis sobre o que poderia ter acontecido com minha filha, disse ele durante uma entrevista 1 ano após a descoberta. Saber que ela morreu naturalmente, ao lado da pessoa que amava, em uma aventura que a deixava feliz, isso me dá consolo. Carlos Mendes continuou seu trabalho com modelagem computacional, agora focado em prevenir tragédias similares. Seus modelos são utilizados por autoridades marítimas para identificar áreas de risco durante diferentes épocas do ano. O caso de Marina e Roberto tornou-se um estudo de caso internacional sobre técnicas de busca de longo prazo, persistência familiar e a aplicação de tecnologia emergente em operações de resgate. Universidades ao redor do mundo estudam os métodos utilizados durante as 26 anos de buscas como exemplo de determinação e inovação. Mais importante, a história serve como lembrete sobre os riscos inerentes da exploração amazônica e a importância de preparação cuidadosa para expedições em áreas remotas. A Amazônia continua sendo uma das últimas fronteiras inexploradas do mundo, mas é também um ambiente que exige respeito absoluto e preparação meticulosa. Marina Santos Silva e Roberto Carlos Mendes viveram apenas 24 e 26 anos, respectivamente, mas suas mortes e a busca épica por respostas deixaram um legado duradouro.
Eles são lembrados não apenas como vítimas de uma tragédia, mas como símbolos do espírito aventureiro e da dedicação científica que continua atraindo jovens pesquisadores para os mistérios da floresta amazônica. A ilha de Marajó guarda muitos segredos, e Marina e Roberto eram apenas dois deles. Mas graças à determinação incansável de suas famílias e à evolução da tecnologia de busca, pelo menos este mistério foi finalmente resolvido, trazendo paz a corações que haviam sofrido na incerteza por mais de um quarto de século. Hoje, quando barcos navegam pelos rios labirínticos da ilha, carregam GPS mais precisos, rádios mais potentes e maior consciência dos perigos que a região apresenta. O sacrifício de Marina e Roberto não foi em vão, se suas mortes ajudaram a salvar outras vidas através das lições aprendidas durante a longa busca por respostas.